Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos abordar a terapia de reposição de testosterona em idosos, quando e para quem. Nós estamos direto do Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, em Belo Horizonte, e acabamos de sair de uma mesa aqui que sempre dá muita polêmica, né, doutor Marcelo, doutora Rogéria, e por isso a gente está aqui procurando trazer informação de confiança para você e evidências científicas do que realmente é indicado. Estamos hoje aqui com a doutora Rogéria Werneck, que é médica ginecologista, obstetra e sexóloga. Ela é mestre e doutora em saúde da mulher pela FMG, membro da Comissão de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFMG e médica assistente do Ambulatório de Sexologia e Ginecologia Geriátrica do Hospital das Clínicas da FMG. Nos ajuda também o Dr. Marcelo Valente, que é médico geriatra, titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, professor e coordenador da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina do ABC, preceptor e vice-coordenador de residência médica de geriatria da Santa Casa, São Paulo, presidente da SBGG, gestão 2018-2020 e atual membro da diretoria SBGG 2023-2025. Sejam muito bem-vindos, obrigada pelo aceite ao convite, estar aqui conosco. Nós que agradecemos. Muito obrigado pelo convite. Adriana. Bom, a testosterona é um hormônio essencial, né, para a saúde de ambos os sexos. Desempenha um papel crucial na manutenção da massa muscular, da densidade óssea, da libido, do bem-estar geral. No entanto, com o envelhecimento, os níveis de testosterona tendem a diminuir, o que pode levar a uma série de sintomas e problemas de saúde. Hoje, então, nós vamos perguntar para a doutora Rogéria Werneck quais seriam as reais indicações atuais para o uso de testosterona na mulher, doutora Rogéria? Nós vimos na aula, então, Mariana, os primeiros slides que foram apresentados eram as bulas dos medicamentos de testosterona disponíveis hoje no comércio brasileiro. E é muito presente e não tem dúvida, o medicamento ele é contraindicado para uso em mulheres. Então, o que a gente tem percebido hoje na prática é um uso desenfreado e muitas vezes sem indicação real. A diminuição da testosterona ela acontece ao longo da vida. Pós-menopausa, eu tenho uma redução de 50% da testosterona. Isso é fisiológico. Só que, com esse uso desenfreado e muitas vezes inadequado, o que se fez nos últimos anos foi um consórcio entre as principais entidades médicas internacionais e as nacionais também corroboram para isso. Então, Sociedade Internacional do Menopausa, Sociedade de Medicina Sexual, Sociedade de Endocrinologia, e com respaldo da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e da Sociedade Brasileira de Climatério, é que a única indicação de testosterona para a mulher é no transtorno do desejo sexual hipoativo. Transtorno do desejo sexual hipoativo é diferente de desejo sexual hipoativo. É normal, é comum haver uma diminuição do desejo à medida que a mulher se torna mais longeva. Mas não necessariamente isso é um problema para ela. Para aquelas mulheres em que há uma angústia, um sofrimento em relação à queda do desejo, o uso off-label tem respaldo da FEBRASGO e da Sociedade Brasileira de Climatério. Mesmo assim, o que a Sociedade Brasileira de Climatério diz é uma mulher pós-menopausa com diminuição, com transtorno do desejo sexual hipoativo, primeiro vou entrar com terapia hormonal para essa paciente, porque o que falta a essas mulheres é estrogênio. Sim. Então, eu faço a reposição hormonal para essas pacientes e as reavalio 8, 12 semanas. E aí eu pergunto para ela, ainda é um incômodo? Ainda te causa angústia? Então, nesse cenário, eu posso avaliar para ela o uso da testosterona off-label com respaldo das sociedades.
Isso é muito interessante porque a gente pega situações na prática que são desafiadoras, né, no consultório de geriatria, né, doutor Marcelo? Por exemplo, uma paciente nonagenária de 92 anos que chega usando testosterona em gel por mais de 2 anos. E, a princípio, com uma queixa de um déficit cognitivo, né, com comorbidades ainda não controladas, com outros objetivos, né, que quando a gente faz uma avaliação geriátrica ampla, a gente consegue pontuar quais são as prioridades nessa paciente e como é difícil você descontinuar uma medicação que se começa. Né? E esse início de medicação de hormônio acima dos 65 anos é uma contraindicação formal, tanto pela Sociedade Internacional de Menopausa, quanto pela Sociedade Brasileira de Climatério, porque você aumenta o risco de demência, acidente vascular nessas pacientes. Pois é. E como é difícil desprescrever, né? Retirar o medicamento que um outro profissional entra, promete muita coisa, né? Enfim, é o que se vive em relação a essas dificuldades do dia a dia, da prática diária da geriatria. E quando a gente inicia a testosterona para uma mulher? Em que situações? Em que situações? Vamos lá. Não, meu objeto em questão, a gente está falando de uma mesa geriátrica. Sim. Aquela mulher que está no pós-menopausa, ela parou de menstruar, então eu vou seguir os mesmos critérios de janela de oportunidade que a Sociedade Internacional de Climatério diz. Então, ela tem que ter menos de 60 anos ou menos de 10 anos de menopausa. Benefícios superam os riscos. Sim. E eu não posso ter algumas situações que contraindicam o uso da terapia hormonal. Então, sangramento uterino anormal, história de câncer que seja receptor positivo para estrogênio, doença hepática, infarto, história de AVC, risco aumentado de tromboembolismo. E no caso da testosterona, há uma contraindicação relativa também a respeito de alopecia androgênica nessas pacientes, hiperlipidemia também. Ok, o paciente tem menos de 60 anos ou menos de 10 anos, eu vou aumentar o quê? Primeiro, eu vou repor estrogênio ou progesterona, ou progesterona, aliás, para essa paciente. Eu vou reavaliá-la em 8 e 12 meses e é importante na paciente pós-menopausa eu sempre avaliar também quadros de síndrome geniturinária da menopausa, porque muitas vezes o que incomoda para essa paciente é a dispareunia, é a dor na relação sexual. O que incomoda é o ato penetrativo. Então, você também melhora esse cenário da paciente. Eu reavalio ela em 8, 12 semanas. A melhora ela não é imediata, Mariana. Então, o ouvinte tem que ter isso muito claro. Não há uma melhora imediata por uma questão de uso prolongado. Então, ela usa, entre 8 e 12 meses, ela volta para reavaliar. Perfeito. E aí a gente avalia os parâmetros dela. A angústia com sintomas sexuais, a queda de desejo, a queda de libido, ainda incomoda a paciente, aí eu associo a testosterona para ela. Começo sempre da dose mais baixa. A única forma de uso que tem respaldo nacional e internacional é a transdérmica, e aí eu começo com dosagens mais baixas e vou monitorando essa paciente. Inicialmente entre 3 e 6 semanas, reavalio, depois eu vou ver ela a cada 3 meses, depois semestralmente, se tiver tudo bem. Importante avaliar se não vai ter nenhum sinal de hiperandrogenismo, né, como alopécia, queda de cabelo, alteração de voz, alteração de clitóris, apesar de que, com o uso da testosterona transdérmica e eu mantendo os níveis dentro dos parâmetros fisiológicos para as mulheres pré-menopausadas, esses efeitos eles são muito pouco frequentes, né? Então, essa paciente vai fazer esse segmento ao longo do controle da terapia hormonal. Perfeito. E aí vem a questão que você trouxe. Quando que eu paro? Uhum. Não há hoje um consenso de quando parar na mulher. Os estudos presentes com testosterona vão até 24 semanas de uso. As sociedades de endocrinologia e de Sociedade Internacional de Climatério traz o seguinte: depois de mais ou menos 1 ano de uso da medicação, você pode tentar fazer um drug holiday, uma pausa da medicação para ver se a paciente vai precisar usar. Mas, na prática, elas sentem falta da medicação. Elas ficam, né? Voltam a se tornar sintomáticas. E aí, o que a Sociedade Internacional de Climatério, a Sociedade Brasileira de Climatério sugere? Você vai fazer o segmento dessas pacientes e individualizar caso a caso.
Você faz toda uma avaliação clínica dessa mulher, orienta sobre riscos e benefícios e tenta seguir. Por quanto tempo? O tempo menor necessário, devido a poucos estudos de segmento ainda nessas pacientes a longo prazo. Não, perfeito. Duas coisas muito importantes, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a avaliação e a individualizar. Né? Não existe uma prescrição que seja uma prescrição para todos. Né? Isso não existe. E outra coisa, não há uma dose, que a gente vê muitas vezes o paciente chegando, minha testosterona está baixa, eu tenho que repor. Não existe um valor de testosterona para poder chegar ao limite para a mulher. O que conta mais para a mulher é a sintomatologia, é a clínica dela. E aí é algo que vem do segmento clínico, né? Exatamente. Ou seja, a consulta subsequente, com exames laboratoriais, até para ver a repercussão dessa medicação. E, exatamente. Enfim, uma paciente com menos de 60 anos, mas que pode ter outras doenças também que a gente vai ter que abordar. E aí observar a resposta do ponto de vista sintomático, né? Que exatamente. Eu acho que seria a maior indicação aí na mulher, no impacto da qualidade de vida dela, enfim. Perfeito. Muito bom. E agora, então, a gente vai começar a falar do uso da testosterona no homem. Doutor Marcelo Valente, como fazer o diagnóstico do hipogonadismo no homem e para quem eu posso fazer a terapia de reposição com testosterona nos homens? É muito importante a gente falar, né, sobre esse assunto que, né, nós já estávamos discutindo aqui que, principalmente nas mídias, isso está muito em moda. E a maioria das pessoas utilizando de maneira errada, né, a testosterona. É importante a gente iniciar o comentário que com o envelhecimento masculino você também tem uma alteração do eixo da testosterona, do eixo hipotálamo, hipófise e gônada. Então, a partir dos 40 anos, então a pessoa nem chegou aos 60, a partir dos 40 você já tem uma queda próxima a 1% por ano desse nível de testosterona. E existe também um aumento dos hormônios que fazem essa resposta de feedback. Então, ou seja, LH, FSH, eles também sobem conforme a testosterona vai caindo. Então, isso é a resposta fisiológica. Como é que a gente avalia, né? Então, o primeiro ponto, né? Você não vai olhar só o nível laboratorial isoladamente. Então, o primeiro ponto é avaliar os sintomas, sempre sintomas clínicos. Você não trata exame, né, Marcelo? Você trata o paciente. Então, a gente tem 3 grupos de sintomas possíveis. Né? Então, você tem um grupo de sintomas físicos que o paciente pode ter. Então, anemia, alteração de síndrome metabólica, perda de massa muscular que você citou já, perda de massa óssea, um grupo de sintomas psíquicos, né? Então, o humor fica mais para baixo, irritabilidade, né? Diminui concentração, sim. Produtividade, no produtividade, sensação de bem-estar. E tem o sintoma que é o mais específico, né? Que são os sexuais. Então, isso é o ponto. No caso do masculino, né? Que é libido, disfunção erétil, orgasmo. Então, é muito difícil você olhar para os primeiros 2 grupos e dizer, olha, isso é o sintoma da deficiência de testosterona. Sim. Por quê? Né? Então, ele é comum a várias outras síndromes que acometem o idoso. Então, depressão pode dar sintoma parecido. Perfeito. O famoso overlap, né? A sobreposição. O que mais vai diferenciar, então, assim, o que mais faz você pensar em deficiência de testosterona são os sintomas sexuais. E aí você vai partir o quê? Para o rastreio laboratorial, que ao contrário da mulher, no homem você tem, eu não diria que um consenso absoluto, mas uma faixa próxima ao que deve ser, né, o fisiológico. É claro que os sintomas sexuais também vão interferir nos sintomas psíquicos, né? Perfeito. Um homem que não tenha bom desempenho, tudo, vai ter aí uma repercussão de um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade. E muitas vezes o sintoma, a disfunção sexual que ele apresenta, não necessariamente é uma questão hormonal, mas uma questão de uma alteração de psiquismo, muitas vezes é baixa autoestima, medicamentos que ele usa. Não, é muito efeito pobre. colateral, né, que a gente adora, né, Marcelo? Exatamente. É muito pobre você resumir um desempenho sexual somente a questão hormonal, é só uma parte. De forma isolada. E aí, então, se torna importante realmente uma análise laboratorial. Uhum. Isso é essencial. Existe toda uma recomendação com relação ao horário de coleta, né, que é uma coisa muito importante. Então, a testosterona tem que ser coletada no período da manhã,
que é onde você tem o pico, né, entre as 7 e 11 da manhã, e normalmente nós começamos essa triagem com a testosterona total, nível de testosterona total. Quando você tem um nível acima de 350 no laboratório, é muito pouco provável que aqueles sintomas que seu paciente vier a ter sejam relacionados ao hipogonadismo. Você praticamente descarta aquela etiologia. E aí você tem uma faixa que é muito provável que ele tenha, que é quando ele tem abaixo de 230. E uma zona cinzenta ali, uma zona nebulosa, que é uma zona que é possível que ele tenha, que você vai ter que investigar um pouco melhor, que é aquele que está entre 230 a 350. Né? E normalmente é importante que você repita, que você faça pelo menos 2 vezes essa testosterona. É importante que você confirme o status. Não quer dizer não desespere se uma só veio alterada. Exatamente. Isso é interessante, repetir né? o exame. Tem influência? Você tem que fazer as dosagens, porque pode ter oscilações. Oscilações, Você pode ter né? oscilações. Tem drogas que alteram a secreção. Ótimo. Né? Atividade física Atividade também física, pode alterar. Verdade. E aí o que acontece, né, com aquele grupo que está nessa faixa intermediária, você vai ter que solicitar outros exames. Você vai ter que solicitar o LH para avaliar, que é o que estimula as células de Leydig a produzir a testosterona. Né? Você vai ter que dosar uma prolactina. Né? E aí você vai conseguir diferenciar aquele paciente que está no grupo dos que precisa dos que não precisa. Então aí você vai classificar o tipo de hipogonadismo. O que acontece é que existe um tipo de hipogonadismo que é certo que ele precisa de fazer a reposição hormonal, só que ele é muito pouco frequente no homem idoso, que é o hipogonadismo orgânico. O que é o hipogonadismo orgânico? É o que tem uma doença que altera o eixo hipotálamo, hipófise e gônada. Então, ou ele tem um problema central, né? Então ele teve um trauma craniano, ele teve um tumor hipofisário, ou ele tem um problema testicular. Teve um vírus, né? Tem até o vírus da cachumba, né? Que é muito conhecido, Covid, alguns casos que tiveram relacionados à Covid, ou alguma outra radioterapia ou quimioterapia que o paciente, né, precisou fazer ali naquela região, orquiectomia. Enfim, e mesmo nesses casos, né, Marcelo, é uma causa secundária, quando o paciente ele traz muito pontualmente, ou depois dessa situação, eu fator coincidente, né? Eu comecei a ter uma repercussão no meu desempenho sexual, eu comecei a ter uma disfunção sexual decorrente disso. Né? A questão é que o idoso ele está num tipo de hipogonadismo que é o funcional, é o famoso hipogonadismo funcional. Por quê? À medida que o indivíduo vai envelhecendo, ele vai adquirindo várias comorbidades. Sim. Entre as mais frequentes que alteram o nível de testosterona, estão 2 que são muito frequentes, né? Obesidade e diabetes. Sim. E aí você tem a alteração que pode ser própria do envelhecimento, somado à obesidade, principalmente obesidade visceral e diabetes. E aí o paciente vem com a testo baixa, só que você investiga o eixo e está tudo normal. Você fala, nossa, mas está normal. E esse é o paciente duvidoso, né? O quanto ele se beneficia. Porque a conduta principal nesse caso é o quê? Modificação do estilo de vida. Isso, perde peso, controle de diabetes. Exatamente. Depois você vai para ele pode restaurar os níveis de testosterona. Né? Você vai abordar o mais comum, é isso aí. Então, claro que você pode ter situações individualizadas que você vai fazer a mudança do estilo de vida, ele tem uma sintomatologia sexual muito importante, que você pode fazer, em alguns casos, concomitantemente, essa mudança. Então, o grande desafio é selecionar aquele paciente com um hipogonadismo da classificação funcional que vai se beneficiar da reposição de hormônio de acordo com os sintomas que ele apresenta. Perfeito. E não só isso, né? E aí, quando a gente olha os sintomas, você vai selecionar pelos sintomas, mas você tem que ir para o outro lado, que é, eu tenho que selecionar aqueles que não podem tomar, que são as contraindicações. E aí, quando não fazer? Quando não fazer essa terapia de reposição de testosterona, então, Marcelo? E aí a gente tem várias situações, né, que já te limitam essa reposição. Então, uma das principais, né, e que merece sempre um segmento, é a polistemia, que é aumento de nível de hematócrito. Isso. Então, por exemplo, quando você tem alguma doença que já eleva o seu hematócrito para cima de 54, isso já é contraindicado. Ou no próprio paciente que está fazendo a reposição, já falando no segmento, né? Se ele atinge aquele nível, você tem que fazer um holiday ali, você tem que dar um descanso para ele
voltar a normalizar o nível de hematócrito. Então, o hemograma completo seria um exame de acompanhamento Essencial. aí? O PSA, você precisa avaliar a próstata. Então, assim, ele é contraindicado em câncer de próstata ativo, né? E pode piorar sintoma de hiperplasia prostática benigna de sintomas de classificação moderada para intenso. Então, veja que uma hiperplasia prostática benigna leve, se você controla com medicamento, não é uma contraindicação absoluta. Você pode fazer o tratamento e em algumas situações utilizar. E aí vem aquelas nuances do idoso, né, Marcelo? Você começa a ter condições de saúde que começam a competir entre si e começa a ter muitas vezes problemas com a farmacologia mesmo, interação medicamentosa. Eu entro com a medicação, eu começo a ter complicação de outras formas, que no idoso é mais difícil você fazer esse manejo. Perfeito, é isso aí. E aí a gente tem outras, né, várias complicações. O Rogério já citou algumas, né? Então, condições onde ele tem, por exemplo, no homem é mais raro, mas câncer de mama pode ter no homem, né? Seria uma contraindicação. Um paciente com cardiopatia que não está bem controlada, então ele tem uma insuficiência cardíaca classe funcional 4, né, 3 ou 4, que não está bem controlado, você não deve iniciar. Aqueles pacientes que tiveram eventos macrovasculares precoces, eu diria menos de 4 meses, né, teve um infarto, um AVC, você não pode iniciar. Então são diversas complicações, né? A apneia do sono você precisa controlar antes de dar, não é uma contraindicação absoluta, mas você pode eventualmente piorar. Então se controla primeiro a apneia e depois, se você realmente precisar, você repõe. Então tem que estar controlado. Algumas doenças não são contraindicação absoluta, mas elas devem estar compensadas para que você faça essa reposição. Não, perfeito. Na verdade, a gente conversa sobre esse assunto, acho que é um assunto em pauta, no congresso com plateia cheia, e como é importante, algo que a gente sempre fala, a clínica ela é sempre soberana do ponto de vista de primeiro entender quem é o seu paciente. Então, a gente, na verdade, colher uma boa história, entender o seu paciente, entender as demandas e qual é o impacto funcional que aquilo gera. Perceba quando o doutor Marcelo e a doutora Rogéria falam do parte dos sintomas. Ou seja, eu tenho um exame laboratorial isolado, mas o que isso reflete no dia a dia dessa pessoa? O que isso reflete nessa qualidade de vida? Então, não é para todos, tem indicações precisas. Realmente procure um profissional para te dar uma certeza e para te dar um acompanhamento. São pessoas que têm que ser acompanhadas, têm que ser triadas, exames frequentes aí para descontinuar ou para seguir. Né? O que a Rogéria fala, por quanto tempo? Tem paciente que às vezes não quer retirar porque sente falta do ponto de vista sintomático. E a gente também é muito nebuloso, esses segmentos são muito recentes. Então, são pacientes que muitas vezes vão fazer o segmento ou semestral ou anual. É um paciente que não pode deixar de ir ao médico assistente dele. E se tiver qualquer evento diferente, né, Marcelo, procurar comunicar ao médico assistente para tentar fazer alguma intervenção o mais rápido possível. E aí avalia, né, qual que será o próximo passo, né, qual que é a demanda do paciente, enfim. Às vezes, descontinuar e tratar uma comorbidade que está muito mais importante, muito mais relevante no caso. Né? A gente teve um caso recente de uma paciente que ela chegou no ambulatório com 6 implantes de testosterona. E ela tinha ainda o desejo sexual hipoativo. Ela não era uma idosa, no caso. Mas essa paciente ela tinha uma questão psiquiátrica muito grande. Ela era uma paciente com transtorno afetivo bipolar. Não ia melhorar. Não tem testosterona que vai melhorar. Porque a prioridade era abordar o distúrbio psiquiátrico primário. Porque ela tem uma né? questão psiquiátrica, não é uma questão sexual. Não é só um hormônio. É muito pobre você abordar a pessoa do ponto de vista sexual ou de desempenho só avaliando o hormônio. Então, não veja de forma isolada, veja o seu paciente como tudo, avalie ele de forma correta para ser ético nessa prescrição. Né? A gente agradece essa audiência, agradeço a presença do Dr. Marcelo Valente, doutora Rogéria Werneck, e fique conosco nos próximos episódios do podcast. Obrigada.